Na figura ao lado, tá, detalhe. Vai ter muito assim na figura ao lado e a figura está abaixo, porque o layout da prova da UFPR, você pode ver que até eu fiz isso na lista UFPR ali que você baixa no material de estudo direcionado, tá ao lado. Mas aqui, né, como eu faço um esquema de 2 colunas, para caber aqui direitinho a separação para resolução, o enunciado, acaba que as imagens vão ter que ficar embaixo, senão ficaria muito apertado. Então, tá embaixo, tá? A figura ao lado, se fica a figura embaixo para esse layout que eu rearranjei aqui para as aulas. Tem-se duas circunferências que se tangenciam no ponto Q. Então elas relam assim, ó, triscam uma na outra aqui, ó. Os raios dessa circunferência são R1 e R2, com R1 menor que R2. Então já sabe, se eu pegar aqui o centro de uma e o centro da outra, essa menor tem raio R1, né? E a maior é o R2, porque ele diz que R1 é menor que R2. Tá? Cada uma das retas R e S é tangente simultaneamente às duas circunferências. Então essa reta passa triscando nas duas e essa aqui também passa triscando nas duas. Essas retas, adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual é a distância entre os pontos P e Q? E as alternativas estão todas em funções dos raios. Então tá. Olha, primeira coisa é uma dica. Questão de geometria plana, quase sempre você gasta um bom tempo observando e traçando linhas, segmentos de retas extras. Ainda mais se for uma questão mais puxada, que na UFPR. Você acaba muitas vezes tendo que traçar algumas linhas extras, alguns segmentos de retas que não estão originalmente na figura para poder resolver. Então minha dica é, procure por triângulos. Triângulos retângulos, triângulos isósceles, triângulos equiláteros de preferência são os que mais ajudam, se você conseguir encontrá-los dentro daquela figura, traçando um segmento de reta, formando eles. Claro que você vai procurar formar triângulos com segmentos de retas cujo comprimento você tem, ou é aquele que você quer descobrir. Ou ele está ali no meio termo entre os dois. Tem um pedaço, mas o que você quer descobrir, você tem um pedaço do que você quer descobrir, enfim. Tente usar esses segmentos e formar triângulos, é a primeira dica. Procure triângulos, mesmo que não sejam esses especiais. Casse triângulos na figura, geralmente são eles que resolvem. Tá? E vai testando. Semelhança em triângulos é outra coisa que a gente vai usar aqui e que aparece muito em vestibulares que puxam um pouco mais na matemática. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar uma reta que passa por P e o centro das duas circunferências e Q. Tá? Aqui eu não vou demonstrar que esse segmento de reta existe, que existe um segmento de reta que passa por esses 4 pontos simultaneamente. Eu só vou te dizer o seguinte. Peraí, deixa eu fazer antes o segmento. Eu só vou te dizer o seguinte. Pode observar que essa figura tem um eixo de simetria, que seria exatamente esse eixo aqui, seria um espelho que divide ela em duas partes idênticas. Tá? Então não tem porquê, não é melhor explicar, não é uma demonstração científica, mas acho que é suficiente. Se essa linha não passasse no centro dessa circunferência, no centro dessa e no ponto Q, não teria essa simetria. Porque eu teria uma linha aqui que ligaria desse ponto que ele passaria até aqui, que não seriam o raio, que não passa pelo centro, perderia essa simetria. Então, por simetria, eu posso imaginar que existe essa reta que pega os 4 pontos. O centro da circunferência 1, digamos, que ela é o R1, o centro da circunferência 2 e o ponto Q e o ponto P. Eu acho que aqui não vai ter muita gente protestando contra isso. Acho que a maioria assumiu que isso era verdade logo de cara. Ele quer a distância do ponto P ao ponto Q, ó, daqui até aqui. A primeira coisa que eu vou traçar aqui depois dessa reta, né, que é essa reta que cruza aqui no meio, dando um eixo de simetria para a imagem, são os raios, e não qualquer raio, que sai do centro e liga ao ponto de tangência. Porque existe uma propriedade da geometria plana que te diz que sempre que você liga o centro ao ponto de tangência de uma reta, você tem um ângulo de 90 graus. Tá? Entre esse raio aqui, né, e a reta. Então, eu vou ligar aqui, ó. Ficou muito bom, não. Vou tentar de novo.
Ué, isso que eu estou usando o negócio de fazer linha reta, hein? Tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer assim. Não ficou bom. Parece que eu fico melhor fazendo esse símbolo aqui de 90 graus com a caneta normal. Tá? Estou usando essa propriedade aqui, 90 graus. Aqui, quem já tem o olho mais treinado, já começa a ver. Primeiro, triângulo retângulo. Não precisa ter o olho muito treinado não, né? Tem dois triângulos retângulos, o pequenininho e o grandão. E você já vê que tem semelhança entre eles. Só que a semelhança entre eles aqui não vai ser legal. E a primeira coisa que eu tentei quando eu vi essa questão, ela não chega na resposta, tá? Porque ainda fica sem alguns valores que você não consegue obter. Por exemplo, aqui eu sei que é R1. Né? Aqui eu sei que é o R2, que é o R maior. R1 é menor que R2. Esse pedaço aqui, ó, eu desconheço, que é do ponto P até o centro da circunferência 1, digamos C1, sei lá. Eu vou chamar essa distância aqui de D. Não, vou chamar de X. D eu vou chamar a distância que ele quer. Tá? Como aqui eu estou ligando os dois raios passando pelo ponto de tangência, eu sei que esse trecho aqui, ó, daqui até aqui, é o R1 mais o R2. Eu sei que isso aqui é R1, isso aqui é R2. Então, eu vou escrever que isso aqui é R1 mais R2, daqui até aqui. Se eu for fazer a semelhança desse triângulo retângulo pequeno e desse triângulo retângulo maior, eu teria o quê? Eu tenho que ter os lados correspondentes proporcionais. Primeira coisa, antes de falar sobre isso, como que eu sei que esse triângulo retângulo pequeno e esse grande são semelhantes? Primeiro, porque eu tenho uma reta aqui, um jeito é você ver que eu peguei o triângulo grande, dentro dele eu conectei dois lados, uma linha paralela ao terceiro lado. Isso sempre resulta em triângulos semelhantes. Mas, usando o critério que você aprende, o critério único que eu lembro, porque é o único que eu sempre uso, é o critério de ângulo-ângulo. Se eu tiver dois ângulos, né, dois em um triângulo e dois no outro triângulo, que tenham a mesma medida correspondente, né, tenho um de 30, outro de 30, e tem um de 91 e 98, por exemplo. Se eu tenho como provar que tem dois ângulos num triângulo que têm a mesma medida que dois ângulos no outro triângulo, pronto. É o critério mais fácil de achar, o que a gente praticamente sempre usa. E aqui, ó, eu já tenho de 90 graus, e esse ângulo aqui, ó, ele pertence aos dois triângulos simultaneamente. Ele é um ângulo desse pequeno e ele simultaneamente também é um ângulo do grande. Pronto, dois ângulos. Tá? Porém, esses dois triângulos não vão me ajudar porque eu não tenho aqui, ó, eu tenho seria o R1 estaria para o R2, só que aí o X estaria para X mais R1 mais R2. Né? Ué, será que dá certo? Eu não fiz assim. Não fica bom. Talvez até dê certo. Mas não ficou... eu teria que tentar isolar o X, depois somar. E se eu for isolar o X aqui... será que eu que não fui até o fim, gente? Depois eu fiz por outro caminho. Mas aí tem que chegar uma coisa a mais. Será que eu tento aqui? Não se vira nos 30, no meio da aula? Eu não fui até o fim aqui, mas talvez desse. Sabe de uma coisa? Eu vou tentar. Porque o outro jeito que eu achei, eu vou precisar traçar mais um segmento de reta. E a conta fica menor, mas é um segmento de reta que nem todo mundo iria enxergar facilmente. Eu vou tentar por aqui. Eu vou arriscar, hein? Se não for, sei lá, eu corto esse pedaço ou deixo. Mas acho que vai ser, eu tô com a impressão que vai ser. Acho que quando eu fiz a primeira vez, eu não fui até o fim achando que não ia dar certo e agora eu tô achando que vai. Eu vou arriscar. Vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou atrás, lembrando que o que eu quero não é o X. É a distância de P até Q. É o X somado com R1. Mas primeiro eu vou achar o X. Então, ó, já que esse triângulo pequeno e esse grande são semelhantes, eu vou falar que o R... Vamos começar pelo X? Que é o oposto de 90 graus, o X, está para o oposto de 90 graus desse, que é X mais R1 mais R2, que é todo esse comprimento aqui. Ó. Observe que os lados
correspondentes têm que ser proporcionais. O que são os lados correspondentes? Basicamente, você pode olhar que são os lados que estão sendo enxergados pelo mesmo ângulo. Então, eu estou pegando aqui o x, que está sendo enxergado pelo ângulo de 90 graus. Enxergado assim, está oposto, tá? Como se estivesse aqui no canto da sala, triangular, olhando para essa parede. E esse aqui, ó, é o oposto ao de 90 graus no grande, que é tudo isso aqui, x mais R1 mais R2. E agora eu vou pegar o que está oposto, como eu fiz pequeno para o grande, continuo pequeno para o grande. Oposto a esse ângulo no pequeno, que é R1. Oposto a esse ângulo no grande, que é R2. Pronto, agora eu vou atrás de isolar o x e vamos torcer para dar certo. Multiplicando cruzado, vai ficar x vezes R2. Isso coloco R2, vou colocar XR2. E aqui eu passo R1, vai ficar XR1. Distributiva, né? R1 ao quadrado mais R1, R2. Será? Então, fiz ó, XR2 e aqui cruzado ficou XR1, R1 ao quadrado mais R1, R2. Eu tenho que isolar o x. Então, eu vou ficar XR2 menos XR1. Deixa eu até comparar com o resultado que eu achei pelo outro método. Tá indo. Tá indo. E aqui eu vou pôr o R1 em evidência, tá? Porque tem nos dois. Vai ficar R1 que multiplica R1 mais R2. Olha, deu certo. Eu não tive fé o suficiente nesse método quando eu fiz no papel aqui e fui procurar outro caminho. Mas vai dar certo. Eu vou colocar o x em evidência aqui, ó. Vai ficar R2 menos R1 igual a R1 que multiplica R1 mais R2. E agora eu ponho o x, isolo o x, vai ficar R1 que multiplica R1 mais R2 dividido pelo R2 menos R1. Cuidado, esse não é o valor pedido, já falei uma vez, esse aqui é o x. A distância que ele quer eu vou chamar de d, vou começar fazendo aqui. Que é essa distância aqui, ó. Do P até o Q. Que nada mais é que x, que eu acabei de achar, mais R1. Então, vai ficar R1, que multiplica R1 mais R2. Está vendo que o FPR não pega leve nessa questão de matemática. Somado, esse é o x, com R1. Continuar aqui, ver se cabe. Vai ficar D igual. Você vê que tudo vai ficar sobre R2 menos R1. Aí vai ficar R1 aqui, ó. Fiz um MMC, né? Divide R2 menos R1 por R2 menos R1. Dá 1. Vezes o de cima, fica o próprio de cima, que é R1, que multiplica R1 mais R2. Mas, aqui vai ficar R1. Como aqui está implícito, né? 1. R2 menos R1, que é o MMC, por 1, que é na verdade é MC, não vou dizer que é o MMC. É um múltiplo comum. Divide por 1, dá o R2 menos R1. Multiplica por R1, fica R1 que multiplica R2 menos R1. Agora eu vou pôr o R1 em evidência aqui em cima. E aí eu vou ter R1 mais R2. Eu tenho que espremer. Mais R2 menos R1. Coube. Sobre R2 menos R1. Assim, não preciso nem falar que você tem que ter um domínio, tem que estar tranquila com a parte de álgebra, quando passa multiplicando, como isolar, como fatorar, que são aquelas coisas de matemática básica que você aprende no ensino fundamental, no início do ensino médio, no final, acho que é no ensino fundamental que você aprende ainda a fatorar uma expressão, tá? Que nem aqui, eu tinha dois termos e tinha um fator comum, R1. Coloquei em evidência, então fica R1 vezes. Tudo isso aqui dividido por R1, é o R1 mais R2, mais tudo isso aqui dividido por R1, que é o R2 mais R1, menos R1. Aí eu vou cortar aqui R1 com menos R1. Vai sobrar R1, R2 mais R2 são 2R2, R2 menos R1. Agora é hora de você dar uma olhadinha no peixe, né? Você quer chegar e você vê que algumas tem o 2 aqui em evidência, para fora. Então, eu vou colocar o 2 para fora aqui. E em cima vai ficar R1 vezes R2 sobre R2
menos R1. Tadã! Gabarito é de elefante.